Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Felipe Franklin, esse é o Fechamento Coral e o meu Santa é foda. Estamos aqui hoje para falar da classificação do Santa Cruz para a terceira fase da Série D. O Santa Cruz venceu um jogo no tempo normal por 2-1, levou a decisão para os pênaltis, muito sofrimento e a gente passou. Há males que vêm para o bem. Roda a vinheta. Pera aí, é brincadeira. Agora é sério, roda a vinheta. Santa Cruz já tomou conta de mim. É, meus amigos, com sofrimento até o último minuto, até a última defesa, o Santa Cruz passou de fase, tá classificado, mas a gente vai analisar um pouquinho tudo que aconteceu na partida de ontem. E no final das contas, para mim, foi até de certa forma bom ter acontecido do jeito que aconteceu. Óbvio, o normal é vencer tranquilo e se encher de confiança, mas eu acho que a dificuldade da classificação deixou ela muito mais especial para o torcedor que estava lá na arena e de certa forma até para os jogadores. Mas vamos tratar do jogo e depois a gente analisa todo o contexto agora da Série D. Falando de escalação, Marcelo Cabo não foi teimoso, de fato colocou os jogadores que estavam respondendo no campo e escalou o time com Rock Kennedy no gol, né, ganhando a vaga aí definitivamente de Felipe Alves. Totti na lateral direita, Eurico, William Alves e Natan. No meio teve Gabriel Galhardo, Balotelli e William Júnior. E no ataque a gente teve Giovani, Thiago Galhardo e João Pedro, que pegou a vaga de Thiaguinho. Eu acho que diante de todas as circunstâncias e necessidades, essa escalação foi acertada assim para o início do jogo. Eu acho que Marcelo Cabo não errou nesse momento. Era fundamental que ele acertasse na escalação. Eventualmente a gente poderia pensar ali, acho que a vaga de João Pedro é o Coringa, né? Tinha Thiaguinho, tinha João Pedro, tinha Renato, o próprio Adailson que faz ali as duas pontas. Mas foi uma escolha ok, principalmente por contexto de a gente ter a posse de bola, né? E criar chances, tentar remates de fora. Acabou não acontecendo, de fato, com o João Pedro, mas pelo menos a ideia inicial de que Marcelo Cabo foi acertada. E aí começa o jogo e me remete muito ao que eu falei lá na análise pós-jogo da partida de ida. Né, eu falei especificamente de Balotelli que eu queria que ele fosse um jogador pesado, aquele volante que se impõe diante dos adversários. E com 1 minuto de jogo, Balotelli já tinha empurrado o jogador, já tinha dado chega pra lá, já tinha soltado um cotovelo assim. Obviamente não uma agressão, mas só pra dizer que tá aqui. O lance da falta acontece com 1 minuto de jogo. O Santa Cruz já cruza a primeira bola na direção do gol e Balotelli briga muito com seu marcador. Ele coloca o braço assim na altura do peito, já empurra, já puxa, coloca para lá e isso fez com que ele ganhasse a jogada primordial para sair o primeiro gol. A bola é lançada, ele disputa ali realmente na força com o seu marcador, dá a casquinha ali para trás e o zagueiro do Sergipe cabeceia contra o seu próprio patrimônio e o jogo começa num contexto de sonho. O Santa Cruz abre 1-0 com 1 minuto e meio e a gente meio que não esperava, né? Assim, e diante do contexto de um time que ia fazer cera do outro lado, de um time que ia segurar muito o jogo, foi assim muito fundamental esse gol com 1 minuto. Mais uma vez a importância da bola parada e a importância de brigar por seu espaço, brigar pelo campo. Série D é briga. Balotelli fez isso no primeiro lance e acabou resultando aí com gol Santa 1-0. A partir disso aí, a gente imaginava que o Santa Cruz iria para cima do adversário, que o Santa Cruz iria pressionar para conseguir rapidamente o resultado. Era o que teria que ter feito, mas não foi assim. Após o gol, né, o Sergipe faz uma cera ali, já começa a fazer uma cera, principalmente para deixar o relógio correr. E digamos que o gol sai com 1 minuto e meio, só volta a ter jogo a partir dos 6, 7 minutos ali. E quando volta de fato a ter jogo, o que se viu foi um Sergipe subindo as linhas, marcando o Santa Cruz alto e prejudicando muito
o jogo que o Santa Cruz ia fazer. E surpreendentemente repetiu a estratégia do jogo de ida, que foi marcar o Santa Cruz lá em cima, dificultando a saída e fazendo com que o Santa Cruz se livre da bola. Então o que poderia ser os 15 minutos de domínio do Santa foram o gol, né, um tempo ali grande de paralisação, e o Sergipe com pelo menos 10 minutos, eu não vou dizer de domínio do jogo, mas tendo as ações, porque o Santa Cruz tinha muita dificuldade de sair com a bola, com seus zagueiros. Rock Kennedy, ele não tem a mesma desenvoltura com os pés que tinha Felipe Alves, então isso também dificultava um pouco a saída. A falta do apoio ali muito de Gabriel Galhardo para sair com os laterais, e o chutão, que é a última alternativa, seja ele do goleiro ou dos zagueiros, ele não acontecia porque o Santa Cruz não tem os jogadores com característica ali de brigar no ataque, né? Eu já tinha falado isso no jogo passado e nesse jogo se repete. Se a gente lançar uma bola para Galhardo, para Giovani ou para João Pedro, nesse caso, disputar de cabeça, eles não vão ganhar. A única alternativa era esperar a Totti chegar na linha de meio campo para tentar fazer com que Totti dispute. É um jogador que tem uma impulsão muito boa, mas não é alto propriamente. Então, infelizmente, o Santa Cruz teve esse tempo que depois do gol, o domínio ali foi do Sergipe, mesmo sem criar grandes chances, o Sergipe assustava bastante. E nesse intervalo aí, nesse período em que o Sergipe estava marcando alto, o Santa Cruz cometeu alguns erros. Totti foi obrigado a parar uma jogada de um erro que não foi dele, mas ele precisou parar uma jogada e com 5 minutos já tomou cartão amarelo. Por mais que Totti fez uma partida muito boa, no meu ponto de vista, ele ficou limitado por conta dessa jogada. Mas vida que segue, né? O Sergipe também não consegue fazer essa pressão alta há muito tempo, porque cansa de fato. E aí quando o Sergipe dá uma cansada, o Santa Cruz começa a ter algumas alternativas de saída de jogo e começa a tentar, né? O Santa Cruz começa a sair mais pro jogo, Gabriel Galhardo dá um suporte maior, o William Júnior muitas vezes volta também para dar esse suporte, as laterais começam a funcionar principalmente com o Totti. Totti, eu já disse aqui que fez uma partida muito boa, e aí o Santa Cruz começou a sair, né? Totti fazendo tabelas ali pelo meio, deixando a bola com o João Pedro distribuindo o jogo muitas vezes para chegar ali para Natan, mas nada que a gente diga que o Santa Cruz está criando aqui para assustar o Sergipe. Tiveram alguns chutes de fora, tiveram algumas chances esporádicas, mas não era um jogo que o torcedor podia dizer, hoje o Santa Cruz está jogando muito, né? Foi um jogo mais brigado e com repetidas cenas de cera, né? Os jogadores do Sergipe caíram muito, caiu o goleiro, caiu o lateral, caiu o meia, assim, é a cera do futebol brasileiro, que os juízes são muito permissivos, tá? Apesar de que eu não acho que foi uma arbitragem ruim, foi uma arbitragem sim permissiva, né? Deixou com que os jogadores do Sergipe fizessem muita cera, então a gente vai seguindo aí o jogo num banho-maria, né? Uma tensão, um nervosismo, né? Um jogo até certo ponto igual, porque o Santa tinha a bola, tentava criar e não conseguia, e o Sergipe dava umas estocadas perigosas no contra-ataque, mas com várias finalizações que não passavam perto do gol, mas ainda assim seguiam finalizando. E aí a gente tem um lance-chave no primeiro tempo, que é uma das poucas pressões altas que o Santa Cruz consegue fazer com todo mundo. Existe uma dificuldade física, principalmente ali em Galhardo. E João Pedro, que é um cara que se doa muito, que ajuda na marcação, mas ele tem uma limitação física, sabe? Ele não consegue fazer a ida e voltar marcando sem se desgastar muito. Ele por muitas vezes parece, inclusive, que corre errado, sabe? Ele dá umas opções, dá uns piques em bolas que ele não consegue receber, então talvez ele canse mais do que deveria. Mas voltando aí pro contexto, uma pressão alta no goleiro do Sergipe, ele dá um passe no pé de João Pedro. João Pedro aciona Giovani, que tá na marca do pênalti, com o goleiro completamente deslocado, e perde uma chance que não dá para perder em jogo de mata-mata. Na marca do pênalti, ele tá sozinho, ele tá equilibrado, ele tentou ali bater no lado que o goleiro tava correndo para fechar, talvez a melhor opção fosse bater no contrapé do goleiro, né? Então ele finaliza ali da marca do pênalti e perde o gol. Assim, não dá para perder essa chance de mata-mata, e eu fiquei com até certo receio dessa chance minar a confiança dele, que ele tava fazendo um bom jogo, tava partindo para cima. Eu acho que ele teve pouca ajuda de Natan, principalmente ali no começo, ele não estava se entendendo muito bem, mas ele estava jogando bem, e aí essa chance, essa perca de gol poderia minar a confiança dele para o restante do jogo. Depois o que se viu foi mais cera do Sergipe, mais o juiz sendo permissivo, e um jogo que foi se arrastando ali para o final do primeiro tempo. Santa Cruz tentou mais algumas vezes uns chutes de fora. Galhardo tentou conduzir a bola bastante. Eu não vou dizer que Galhardo estava fazendo um jogo ruim,
Ele sempre estava tentando, estava conduzindo algumas bolas, indo para o enfrentamento, mas ele tinha alguma dificuldade ali na condução de bola e finalização. Por vezes ele conduziu a bola muito bem e não conseguiu finalizar, né? Mas ele era um cara que estava mais próximo do gol. Eu acho que quando o Galhardo volta muito para buscar a bola, ele até participa do jogo, mas ele tem que estar próximo do gol, porque mesmo com toda a limitação, ele próximo do gol, ele tem uma qualidade que pode levar perigo ao adversário. Mas em resumo, o primeiro tempo se arrastou ali com o Santa com algum domínio, mas nada de muito preponderante, e a gente vai para o intervalo. Na volta do intervalo, Marcelo Cabo já troca João Pedro por Thiaguinho, que é uma alteração que eu talvez não fizesse, não porque João Pedro estivesse bem, ele já estava inclusive muito desgastado. Possivelmente ele precisasse sair, de fato, que ele estava muito desgastado no intervalo e já tinha caído muito o nível de atuação dele. Mas aí a opção de Cabo foi por Thiaguinho, talvez eu colocasse Renato ou até o próprio Adailson, tá? Mas ele optou por Thiaguinho, era o titular da posição, entendendo que o Santa Cruz poderia melhorar, principalmente ali no ataque às costas dos laterais. E na volta do intervalo, mais uma vez o Sergipe aplicou a marcação alta. Eu senti muita falta desse ataque nas costas dos laterais. A gente tinha Giovani, a gente tinha Thiaguinho agora no segundo tempo. E eu acho que faltou treino para isso, sabe? Quando o Sergipe sobe as linhas, a gente tem que ter alternativas para lançar a bola no espaço vazio para os jogadores correrem. Houveram algumas tentativas com o Thiaguinho, mas eu acho que era muito mais efetivo tentar com o Giovani, que é um jogador também rápido, mas que ele consegue extrair alguma coisa. Thiaguinho entrou e pouco contribuiu, acho que ao longo do segundo tempo inteiro, né? Muito limitado, errando muito. E o Santa Cruz nunca teve o total controle do jogo na partida, seja no primeiro tempo, seja no segundo. Alguns jogadores sentiram muito a pressão da torcida, que, disclaimer aqui, é só elogios. A torcida ontem se comportou de forma sensacional, assim, ainda mais pela festa, todo mundo cantando, todo mundo apoiando, a acústica da arena ajuda muito, mais de 35 mil pessoas, então palmas para a torcida do Santa Cruz, é relevante a gente falar disso, mas assim, é o natural da torcida do Santa Cruz, né? É dar show nas arquibancadas e palmas para a torcida. Fez o que tinha de fazer, não pressionou o time e apoiou sempre enquanto teve que apoiar. Alguns jogadores realmente sentiram a pressão, eu acho que o William Júnior foi o que mais sentiu, né? Ele cometeu um erro no começo e depois foi se arrastando aí, se livrando muito rápido da bola com insegurança. Mas enfim, nunca foi um jogo fácil, nunca foi um jogo acessível para Santa Cruz. E Galhardo, em uma jogada individual, conseguiu fazer o 2-0, né? Eu disse que ele tinha dificuldade na condução para finalizar, ele conduzia bem e não conseguia finalizar lá no primeiro tempo. No lance do gol ele deu sorte na condução. Ele conduz a bola ali, talvez pro lado errado, mas no bate e rebate a bola sobra para ele na meia-lua, e a importância de ter um cara com certa qualidade próximo do gol. Ele dá uma chapada muito bonita, a bola vai no ângulo, sem chance pro goleiro, faz um golaço e eu acho que ele sela a paz com boa parte da torcida, que talvez questionasse a entrega dele dentro de campo, porque talvez a gente espere dele uma coisa que ele não possa entregar, que é a briga, né? Talvez ele pudesse brigar um pouco mais, né? Eu acho que ele é muito permissivo com o jogo físico dos zagueiros, ele briga pouco ali, mas enfim, a qualidade tá ali, né? Não deixa de estar ali. Então, quanto mais próximo ele está do gol, é importante para o Santa. O Santa faz o 2-0 nesse golaço de Galhardo. E teve um intervalo depois do 2-0, com a pressão da torcida. Ali vamos colocar 10 minutos após o gol, que o Santa teve várias chances de matar o jogo. Várias chances de matar o jogo e não fez. O Santa Cruz pegou alguns contra-ataques ali em superioridade numérica, mas se repetiram muitos erros em tomada de decisão. Pô, o Santa Cruz tinha que ter um pouco mais de refino nessa hora para aproveitar as chances. Tem uma jogada que chega em William Júnior e ele não vai pro gol, ele não vai pro enfrentamento, volta uma bola que a gente não poderia perder. O Santa Cruz tem outras jogadas ali que talvez um toquezinho a mais poderia ser mais objetivo, poderia finalizar mais, inclusive de fora, mas aí o Santa Cruz tem o domínio. O Santa Cruz vai pra cima, o Sergipe sente o golpe, mas infelizmente a gente não consegue transformar isso em gol. E num lance que o Santa tá com a bola, o Sergipe consegue roubar a bola, engatar ali um contra-ataque pelo lado esquerdo. Thiaguinho, assim como no gol lá de Sergipe, ele só observa, ele fica marcando a distância, dá muita liberdade pro Sergipe jogar, e aí
também um pouco de azar, né? Mas mérito também do Sergipe. Com esse jogo de marcação de Thiaguinho, olhando de longe, ele adentra ali a área. Totti só fecha ali o espaço, o Eurico fechou também. O cara chutou errado, inclusive. A bola bate no calcanhar de Eurico. Passa por William Alves, que estava marcando o centroavante, e sobra na esquerda para Natan, que está completamente desligado no lance. Ele deixa o jogador passar à frente dele e finaliza. E Rock Kennedy também não tem a melhor ação. Muita gente discutindo se é falha, se não é falha. Da posição que eu tava, eu acho que sim, ele poderia estar com a mecânica melhor. A defesa ali era com os pés. Ele tentou defender com um tronco e a bola passa embaixo dele ali, bate no corpo dele e entra. É uma falha até certo ponto. Eu acho que a mecânica de defesa dele foi errada e ele tem alguma dificuldade nisso. Ele muitas vezes não tem a escolha correta para fazer a defesa. É mais uma falha, mas não é uma grande falha, tá? É uma falha. Eu acho que a pior falha do lance é Natan, que ele está assistindo a jogada de dentro da área. Ele tinha que ter atacado a bola e tirado. A bola nem sobraria para o jogador do Sergipe e não teria esse gol. E aí 2-1, porque não pode ser fácil. Santa Cruz não trabalha com facilidade, não trabalha com classificação tranquila. E aí a gente volta para o contexto de o time tem que começar a atacar, mas também tem que cuidar, porque um gol do Sergipe poderia levar tudo a perder. E aí vai num contexto de mata-mata que os dois times não querem colocar tudo a perder. O Santa Cruz fez algumas alterações, colocou Ariel na vaga de William Júnior, Pedro Favela depois entrou na vaga de Gabriel Galhardo, que estava extenuado. O Santa Cruz também tentou ali fazer umas movimentações pelos lados, tirando Giovani e colocando Renato. E ficou um jogo tenso em que o Santa Cruz tentava ter a bola, tentava criar, mas o Sergipe também era perigoso nos contra-ataques. E destacar aqui a partida de William Alves. Que zagueiro, ganhou todas pelo alto e quando esteve exposto também desarmou muito por baixo. Cara, é inconcebível o William Alves não ser titular até o final dessa Série D. Que partidaça, ganhou todas as bolas que disputou. Zagueiraço, zagueiro. E o Santa Cruz não conseguiu finalizar ali de forma tão perigosa ao gol do Sergipe. Também o Sergipe não conseguiu finalizar de forma perigosa ao gol do Santa. E o jogo foi se arrastando, até que a gente chega nas penalidades máximas. E vamos para as decisões de pênaltis muito tensas, né? Apesar que Rock Kennedy, nas 5 cobranças iniciais, ter feito uma defesa e o jogador do Sergipe ter chutado para fora. Doutor Ariel, que tá muito acima do peso, tá gordinho de verdade, precisa melhorar fisicamente. E Eurico fizeram cobranças que não foram muito boas. Cobranças daquelas que você vê que o cara recua pro goleiro. Assim, eu acho que pênalti é normal até certo ponto você perder, porque depende de vários fatores. E o goleiro do Sergipe tava indo muito bem nas bolas. Mas precisa bater com seriedade, precisa bater com força na bola. Não recuar. Bolas sem velocidade, fracas. Afeição pro goleiro do Sergipe defender e o goleiro do Sergipe defende 2 cobranças. E aí vem um nervosismo maluco, né? Que a gente vê Balotelli, Pedro Favela, Thiaguinho batendo seus pênaltis, além de Galhardo, mas ainda bem que eles bateram bem, fizeram seus gols, até a derradeira cobrança, que já era a 7ª cobrança do Sergipe, o atacante bate ali cruzado, o Rock Kennedy faz a defesa, e aí explosão total dentro do estádio, uma festa muito bonita depois da classificação, parecia festa de acesso mesmo, mas infelizmente não foi só a classificação para outra fase, mas é importante para isso encher os jogadores de confiança para os próximos jogos, importante para a torcida ter essa sinergia, e aquele escrever certo por linhas tortas, né? Se a gente faz um 3-0 e classifica, todo mundo ia fazer uma festa, mas não ia ser com tanto gosto do jeito que foi, né? Esse sofrimento faz com que a gente valorize ainda mais a classificação. Então, eu acho que o Santa Cruz acabou ali, classificou, então deu certo. Vamos para a próxima fase agora. E ufa, grande festa na Arena de Pernambuco. Rapidinho com análises individuais. Rock Kennedy tem uma falha no gol, mas depois se redime com 2 pênaltis defendidos, então foi bem. Totti, um guerreiro. Ele claramente estava jogando machucado, mas fez uma partidaça ontem enquanto conseguiu. Primeiro tempo, principalmente, partidaça. Precisa ser titular, tá jogando no sacrifício, ainda tem esse adendo. Yuri Ferraz entrou no lugar dele no segundo tempo e aí vai ficar sem nota, entrou já no finalzinho porque Totti não aguentava mais andar. Fica sem nota porque entrou ali já no final, onde os times já não estavam querendo muita coisa. Dupla de zaga, Eurico muito bem e William Alves um gigante total e absoluto.
partidaça e para mim melhor em campo. Natan foi discreto, né, pelo que ele fez em outros jogos, mas também teve uma atuação ok. Gabriel Galhardo alternou muito durante o jogo, mas no total eu acho que ele fez um bom jogo, mas alternou. Ele teve momentos em que ele esteve completamente perdido e momentos em que ele conseguia realmente aplicar seu jogo. Wagner Balotelli, finalmente. Volante como volante, carniceiro, brigador. Levou ali inclusive um cartão amarelo no empurra-empurra, mas é isso mesmo, tem que se impor e fez uma partida bem boa. Apesar de ele não conseguir produzir muito ofensivamente, mas defensivamente produziu da forma que merecia, então bom jogo de Balotelli. O William Júnior foi um dos que mais sentiu o jogo. Tá, ele sentiu a torcida, sentiu a pressão, não conseguiu desenvolver, não fez um bom jogo, mas estava sendo importante na bola parada, que eu acho que tem treinado bem e tem acertado as execuções. Ariel entrou na vaga dele acima do peso, brigou bastante, mas ele precisa melhorar fisicamente. Não dá para jogar com aquele peso ali, porque é só imposição física. Então precisa melhorar bastante. Pelo lado direito, João Pedro, enquanto teve gás, fez uma partida até ok, mas também não encheu os olhos, tanto que saiu no intervalo. E Thiaguinho, pra mim, assim, eu diria que é o pior em campo, porque ele não consegue contribuir mais. Ele não tem mais o drible, ele não tem a finalização, ele erra passe e ele não recompõe. É um cara com muita dificuldade para recompor, olha muito o time adversário, olha o lateral, olha o meia. Ele precisa dar combate, precisa ajudar. Então, para mim, Thiaguinho ontem foi o pior em campo, mas ainda bem que fez o gol de pênalti. Do lado esquerdo a gente teve Giovani, posteriormente Renato. Enfim, eu acho que nenhum dos dois fez uma excelente partida. Eu acho que Giovani foi bem, mas perder aquele gol pesa muito na nota dele, porque não dá pra perder uma chance daquela. E Renato entrou ali no segundo tempo, mas assim, o contexto depois dos 30 minutos, os dois times estavam com muito medo de perder, né? O medo de perder estava acima da possibilidade de ganhar, então entra naquele contexto de o Santa Cruz criou, mas com muita dificuldade. Mas assim, também Renato não fez muito, não teve muitas ações ofensivas, então é de médio para ruim a atuação dele. E a avaliação de Thiago Galhardo é a alternância que eu disse do irmão dele. Teve momentos no jogo que ele se encontrou bastante e teve momentos do jogo que ele foi dominado pelos zagueiros, mas ele tem qualidade, ele fez um golaço, isso joga a atuação dele muito mais para cima e a importância que eu acho que ele precisa de jogar próximo do gol. Um jogador com a qualidade dele precisa jogar próximo do gol para poder fazer o que ele fez, né? Ele tem qualidade e quanto mais próximo do gol ele tiver, mais ele pode dar frutos aí pro ataque do Santa. E reforçando, para mim o melhor em campo foi o William Alves. Agora a gente vai pegar o Altos na próxima fase, um time que fez 8 gols, né? Passou no seu confronto aí com um agregado de 8-2, então é um time que tem um ataque muito bom e a gente vai ter que jogar muito melhor do que jogou contra o Sergipe. O primeiro jogo vai ser na Arena de Pernambuco, com data ainda a definir, porque tem jogos aqui de Santa e Náutico no final de semana, aí vai de força política. Eu acredito que o jogo deve ficar para o domingo, porque é inviável fazer um jogo do Santa e do Sport no mesmo dia, mas eu acho que é possível fazer do Santa e do Náutico, até porque o Náutico não leva grande público, Aflitos e a Arena são contextos completamente diferentes, então eu acho que prevaleça o bom senso e que o Santa possa jogar pelo menos no domingo, apesar de que eu prefiro sábado, mas não tem muito o que fazer. Aí é limitação de efetivo policial e risco de confronto de torcida. Então eu acho que o normal é que seja no domingo, mas vamos aguardar e vamos jogar melhor, né? O Marcelo Cabo tem essa semana para treinar o time, treinar algumas variações. Por mais que exista uma euforia muito grande pela classificação, o Santa Cruz vai precisar fazer jogos perfeitos contra o Altos. E aí vai ter que ser concentração total. É um adversário muito mais forte. E com dor no coração, eu digo que o favorito a passar é o Altos. Mas já dizia Renato Paiva que o cemitério do futebol tá cheio de favoritos. Deixa o favoritismo pro Altos, deixa o Santa Cruz aqui como azarão e quem sabe aí vai dar certo. Eu acho que no primeiro jogo, o Santa Cruz tem que fazer um jogo perfeito, levar uma vantagem para jogar fora de casa e jogar com o regulamento embaixo do braço, mas isso é assunto para pré-jogo do próximo jogo. Vamos usar a camisa do Santa Cruz hoje, Dia dos Pais, vamos comemorar. Parabéns aí aos papais pelo seu dia. E aí, curtiram o vídeo? Comenta aqui o que é que vocês acharam, como foi a festa da torcida, precisava de tanto sofrimento. É importante que vocês se inscrevam também aqui no canal. Os vídeos têm tido umas visualizações muito legais, mas vamos colocar uma meta da gente chegar nos 1.000 inscritos. A gente tá por volta de 550 inscritos aí. Vamos fazer essa forcinha, ajuda aí, vamos aproveitar que a euforia aí do jogo de ontem, então vamos aproveitar a euforia para clicar aqui no like e se inscrever no canal.
Análise entregue. Aproveitem o domingo. Como é bom ser Cobra Coral. Tamo junto e aquele abraço.